Ô cigana, você me leva pro sertão. Foi a primeira vez, cê leu a minha mão, deixou uma fogueira dentro do meu coração. Foi a primeira vez, cê leu a minha mão, deixou uma fogueira dentro do meu coração. Uma zona muito multifacetada. Uma região de uma diversidade fantástica. Ê, coisa boa, moça! Para definir uma identidade comum, algo que destaca naquela região, acho que seria muito arriscado, né? Correria o risco de cair num reducionismo muito grande. Uma região historicamente marcada. Mas que ficou, digamos que, deslocada, tanto do ponto de vista de investimento quanto dos estudos. Digamos que é uma região que não se enquadra, foi excluída do discurso da baianidade. Essa baianidade do recôncavo, essa configuração regional, ela exclui o litoral norte e agreste baiano, tanto do ponto de vista de políticas públicas, quanto do ponto de vista de importância política, econômica e social. O agreste me pega pela mão. Convida o poeta para sentir os graus, os fios, a alma elétrica das bicicletas sob o sol. O mar concebe, recebe, bem sabes. As ruas me pegam de jeito, na veia. E a vida não para. A vida rara, a bicicleta sob o sol. A vida trata, retrata. Sim, vida é assim. Sou do sertão. Ô cigana, cigana me leva pro sertão. Ô cigana, cigana me leva pro sertão. Foi a primeira vez, cê leu a minha mão, deixou uma fogueira dentro do meu coração. Foi a primeira vez, cê leu a minha mão, deixou uma fogueira dentro do meu coração. Ô cigana, me leva pro sertão. Ô cigana, cigana me leva pro sertão. Foi a primeira vez, cê leu a minha mão, deixou uma fogueira dentro do meu coração. Foi a primeira vez, cê leu a minha mão, deixou uma fogueira dentro do meu coração. Ô cigana, me leva pro sertão. Mais de 13.500 quilômetros quadrados, um território rico em cultura e com uma história pouco conhecida. Seria uma fronteira imagética entre a Bahia e o resto do Nordeste, né? Os processos nacionais passam pelo litoral norte, né? Canudos passou pelo litoral norte, né? Lampião passou pelo... O cangaço passa pela região, né? Enfim, a região vamos dizer que é a transição de um processo cultural, histórico brasileiro. A integração ao sistema natural do bioma da Mata Atlântica é dominante no território.
é quase total. Só um pequeno trecho faz parte da zona de transição ambiental com o Agreste Baiano. De acordo com o último censo, o território tem mais de 600 mil habitantes. Um povo com identidade própria. E ali germinava uma população autóctone, original, indígena, com suas práticas, e o elemento africano. A ideia do que está no Nordeste é um bom pacato, ele é pacato. É uma região que eu costumo chamar de tão próxima e tão distante, né? A gente não teria como enquadrar numa identidade comum aquele território. Então a gente tem a figura do índio, a gente tem a figura do afro, tem a figura do próprio branco, não é essa mais a disputa? Primeiro porque a gente tem populações que vivem em ambientes diferentes, né? Você tem uma zona litorânea, né? Você tem as sedes dos municípios, né? As cidades, né? Que são longe das praias, né? E você tem uma zona rural, né? Então assim, são ambientes diferentes, com sociabilidades diferentes, né? Importa sem partilheira, a melhor do meio da feira, da popular Valdirene, passa pro lado de cá, vem negociar, mas eu, a tua presença aqui me alegra, me fortalece, me sustenta, me equilibra, me deixa em pé e me dá vontade de viver. Pelo contexto da escravidão, sobretudo a presença africana na região é relevante. A presença indígena é marcante no território. Haja vista a existência da cultura material, né, no local, e sobretudo as manifestações culturais, né, a presença da memória viva dos indígenas na região. Uma região de contrastes, de contradições, cheia de histórias e de marcas, de lutas, de resistências, de negociações. São os dois grandes troncos, os Tupinambá e os Tapus. Os Tapus são os índios mais aguerridos. Certamente a região não teve, por conta até do processo da colonização. Mas certamente os Tupinambás negociaram sua existência, né? A ideia de não pensar somente na resistência, mas na negociação, né? No estabelecimento dessas comunidades aqui na região. Sabemos que a nível de Brasil e países vizinhos, que até então não era dividido, constituía-se de 256 nações indígenas, mas a primeira etnia que recebe esse contingente de pessoas de outro continente são os Tupinambás. Não só do povo indígena, mas do povo de santo, né, o povo africano aqui presente. Foi a chegada dos negros, tá entendendo?
Misturaram-se com os índios e foi criando, entendeu? Toda essa identidade, exatamente. Presença da colonização portuguesa, né? A lusitanidade aqui é muito forte no território, né? Haja vista a presença dos templos erguidos, né? Onde se faz o tempo, as tampas agrestes dos meus vagões, os ritos secretos dos meus litorais. Então havia a ideia do desbravamento, né, de conhecer essas terras, né, ao norte da Praia do Forte, né, que eram terras desconhecidas, né, de presença marcante indígena e que era um lugar praticamente desconhecido no estado da Bahia. A ocupação do agreste baiano começou com a expansão da pecuária a partir da Casa da Torre de Garcia Dávila, ainda no século XVI. Toda a tradição da formação da nação brasileira, na chegada, primeiro o fato do sul da Bahia, né? A primeira chegada casual, né, da história que todos nós conhecemos. 2 anos depois, sabendo que aqui em terras novas, começa a aportar ao longo desse litoral, que vem praticamente de Salvador, seguindo até Rio Real aí para fora, as primeiras vindas desse povo português, depois disputado também por espanhóis e por holandeses, né? E essa história começa em 1502, vai até 1549, onde aqui próximo, em Praia do Forte, é constituído o Castelo Garcia Dávila, né? Chamou como a Casa da Torre. A Fortaleza Garcia Dávila é a jurisdição oficial do território, né? E certamente ao povoar essa região já de fronteira com a antiga província de Sergipe, De Certo se confrontou com os tupinambás, né, do litoral. E a partir desse contingente histórico se constitui toda uma nação brasileira. Primeiro a miscigenação de raça, que se dá com o casamento em si de Diogo, né, depois o Caramuru, com uma índia tupinambá, de nome Moema, e aí constitui a primeira miscigenação de raças. 20, 25 anos depois, vem os afros, nossos que dá essa conjuntura que hoje é o povo brasileiro a partir de Bahia, né? E numa dessas, por razões, vem o Diogo, o Caramuru, e a porta, encontrado pelas Índias, volta a sua nau, que ainda estava atracada aqui na região, e aí tira os elementos que era desconhecido até então pelos índios, principalmente a pólvora, né? E aí com o tiro, ele apavorado, porque estava sendo dizimado todos os marinheiros e as pessoas que vinham no navio, que não eram só marinheiros, eram todos os deportes que vinham marginalizados, marginais mesmo das nações que vinham,
fazia parte desse contingente nos navios. E aí, diante disso, com o tiro de Macabarte, se dá o nome Caramuru, né? Caramuru primeiro de Caramujo, que estava escondido, ele ficou escondido. E aí traz esse contingente que o Tupinambá desconhecia a pólvora. Então, que com é aquilo... o filho do trovão, né? O filho do trovão. E aí se constitui, cruza-se as armas, e aí entrega praticamente a nossa nação, a nação deles na época, a nação nossa, que somos originários, entrega para sucessivas vindas de novos povos, né? Então houve esse primeiro desbravamento, que foi o desbravamento do colonizador, né? E logo em seguida houve um desbravamento do território por parte de outros visitantes, de outros moradores de outras regiões que vinham para cá no intuito de conhecer essas terras ao norte de Praia do Forte, que eram desconhecidas de fato. Então, primeiramente você tem o processo da colonização, né, que vem lá desde o século XVI com Garcia Dávila. Filho bastardo do Tomé de Souza, inclusive herdou dele essa propriedade enorme que ele ampliou. Então Catu foi caminho dele para a conquista do sertão. E aqui não foi uma coisa muito fácil, eles não conquistaram isso acaso, né? Houve muitas guerras, muitos embates. O desbravamento, na verdade, foi uma destruição, né? Na verdade, foi o processo de colonização, enfim, ele traz consigo o desejo do dominador de exploração, né? E essa região foi marcada por isso também. A partir desse castelo Garcia Dávila, da Casa da Torre, se dá a partir dos primeiros bandeirantes Brasil adentro. Brasil que a gente conhece hoje adentro. Então ele subiu daqui e ele atingiu até o Maranhão. Ele conquistou todo o Vale do São Francisco, Piauí, né, Pernambuco, todo o Nordeste da Bahia teve a participação dele, porque foi inclusive ele que levou o gado. E o Garcia Dávila, ele já trilhava, né, por essas terras, aqui era ponto de passagem desses bandeirantes. Então existe uma passagem num trabalho feito por um professor da UERJ, em que ele menciona uma viagem de Garcia Dávila e Caramuru a Taba do Catu. A Casa dos Dávila não deu tanta importância a essa região. Eu acho que o caminho era por dentro, né? E essa região ficou realmente desconhecida. E com isso descobriu-se, né, os colonizadores, que a terra ela tinha muito potencial. O Litoral Norte é cercado de rios importantes, né? Rios que nascem nos sertões da Bahia, como o rio Itapicuru, que tem um papel importantíssimo, né, na sobrevivência desses povos, né? E um rio importantíssimo histórico, o Rio Real, que marca a fronteira entre as províncias da Bahia e de Sergipe, né? Cenário de Mata Atlântica, de riqueza cultural, atropelado pela modernidade. Que ao longo do tempo foi sendo explorado, né, pelo processo de modernização, seja através dos campos de petróleo descobertos na região a partir dos anos 50, com a chegada da Petrobras no território, seja a partir da citricultura, da cocoicultura também a partir do século XX, né, que culminou também num processo, num fenômeno social de retirada dessas comunidades, suas terras, para dar espaço ao monopólio do eucalipto, né? Isso, sobretudo a partir dos anos 70, e isso retirou muitas dessas comunidades remanescentes de indígenas e quilombolas dos seus lugares para vender suas terras para essas empresas se instalarem no território e reordenar todo o processo econômico que antes tinha uma matriz muito mais de subsistência, de agricultura de subsistência, né, uma pecuária extensiva, e a partir desse processo de implantação do pino do eucalipto se reorganizou não só os atores sociais, mas sobretudo os processos produtivos.
território Litoral Norte e Agreste Baiano tem grande potencial econômico nos diversos sistemas produtivos. Os municípios de Conde, Esplanada, Acajutiba e Jandaíra detêm quase metade da produção de coco do estado. É na beira da imensidão de mar da parte litorânea que surgem os personagens essenciais para a economia das famílias do território. Quantos barcos o senhor já fez na vida? 10. Já tentei um bocado. Leva quanto tempo para fazer? 2 meses, 3 meses. Bom tamanho do barco. E a madeira é boa? Qual é a melhor madeira? Para o cavernano, sucupira. Sucupira aí, ó. É, com a madeira. Agora para o barco ficar leve, jaqueira. Jaqueira, né? É. Pra esse marzão aí, melhor é... Qual é? Sucupira. Aí vai sempre, a gente tem que pregar bem direito, né? E não afetar, que... O negócio quando pega... Na mão de Deus, da vida da pessoa. E não se muito na nossa mão. Se não fizer nada, se não tiver bem feito... Municípios como Entre Rios, Esplanada, Conde e Jandaíra têm na pesca marítima um importante complemento da renda familiar. Quais os peixes que dão bem? Vermelho, badejo, ventão, cioba, olho de boi, peroá, chama capadro. Bijupirá não, né? Bijupirá também dá. Bijupirá, cavala. Cavala. É na linha? Na linha, tudo na linha. Vai passar 7 dias, 8 dias, como é que... E aí? 7 homens no meio do mar. Quando volta... E ainda mais se comer esse pirão de pneu capado, né? De bom nome, né? O pirão de bom nome. Que história é essa aí desse pirão de pneu bom nome? Como é? Eles gostam, né? Peixe eles gostam lá, aí... Que dá sustância, é capado. O capado, o pirão de capado dá sustância, né? Viva a terra e viva o mar. É? Ok? Pronto. Eu morava na areia, sereia, me mudei para o sertão. Sereia, aprendi a namorar. Sereia com aperto de mão. Oh, sereia. São mãos marcadas e fortes. São mulheres de fibra, símbolos singulares do território. Qual é o nome que se dá para essa técnica que a senhora usa? Essa daqui? Sim. Essa aqui é lacinho. É? É. Lacinho? É. Por que lacinho? Porque o nome que botaram foi esse. É lacinho. A senhora sabia que esse é um costume dos índios? A senhora já Não. foi informada disso? Não. Pois eu estou falando para a senhora. Ah, bom, é, né? Tá certo. Agora a senhora já sabe. Já sei. A produção de cerâmica e artesanato de palha e de fibras naturais tem a marca registrada delas. Me conte como é que faz tudo. Vai lá Vai no mato, tira as palhas, aí vem pra casa, cozinha, faz a roda, aí bota pra secar, depois de seca, aí a gente faz isso aí, ó. Aí lasca tudo, depois aí vai pintando de toda a qualidade. Essa riqueza,
de cultura, de valores, né? E impregnar isso, só você tendo paixão pelo lugar e que eles se reconheçam como comunidade e como cultura, produtor de cultura. Ele tem que conhecer, buscar e perpetuar isso. É uma proporção que tem que ir para a comunidade, ele tem que levar isso para casa e fazer isso na comunidade. Que ele aceite a sua identidade, que ele pesquise, que ele conheça e que ele até modernize, né? Mas que não deixe a essência e os valores se perderem. Entre todos os primeiros, com seu ano principia, eu sou o mês de janeiro, de esperança e alegria. Eu sou o apanhador dos teus campos, e meu olhar respinga outonos em cantigas de mudas. Não amealho as estradas ao longe e faço do que esperas a porta escancarada e as janelas libertas das estrelas. Eu quero a velha casa dos versos ao redor dos meus ouvidos. E o rio, nada mais que o rio que sempre mora em um abraço. Acenar aos pares a lida dos ímpares. Seguir ao tempo do espanto dos jardins. Porque flores nascem de afetos, sorriso se semeia em pé de nuvem. Eu quero canções de espera, o desejo de estradas como pano de fundo. E o sol, nada mais que o sol, na imprecisão entre o laranja e o amarelo. Eu quero promessa de encontros no vazio dos silêncios, sem tinta nos rostos, e os segundos inventados pelos grilos antes do que se mata no entardecer. No próximo capítulo, um mistério com mais de 5.000 anos de história ronda o território. Nós tentamos desvendá-lo e vamos contar aqui, entre vagões agrestes e trilhos litorais. Até lá! Se tem uma região ou um povoado, uma comunidade que não se tem cultura, não se defende a cultura, não ama o seu lugar, não conhece, é uma comunidade morta. Disputa que atrás desse sentimento nós temos uma cultura que deu certo. E há uma história. E há uma história. Qualquer lugar que nós vamos, vai todo mundo junto. Só hoje, quando eu estava ocupado aqui fazendo um negócio, não podia sair. Mas eu vim aqui. Mas o senhor veio.